Amém, irmãos? No nome do Senhor Jesus. Estou contente com a nossa irmã Jurami, que está retornando. Em nome do Senhor Jesus, a Beatriz também, né? Que o Senhor Jesus as fortaleça e que elas possam sentir cada dia mais confiante que o Senhor está guardando a vida delas, amém? E todos os demais irmãos, né? Nessa noite, hoje estamos em poucos, mas é o pouco que o Senhor trouxe, né? Somos a igreja de Jesus. Nós não somos uma minoria que busca a Deus, somos a igreja do Senhor reunida aqui na terra, né? E eu tenho certeza que pelos 4 cantos da terra, né, talvez nesse horário, milhares de vidas estão cultuando este Deus vivo, o nosso Deus. Muitos vieram aqui talvez meio desanimado, cansado, desmotivado, mas eu quero te dizer no nome de Jesus, peça ao Espírito Santo para acender o teu coração, que teu coração seja uma fogueira que arde na presença de Deus, porque o desânimo também é uma artimanha de Satanás. Satanás, ele tenta de todas as maneiras roubar a nossa atenção da presença de Deus. Então que nessa hora, nesse momento que você está aqui, junto, formando um só corpo, que você possa estar aí no seu cantinho, pedindo ao Senhor: Senhor, acende o meu coração. Senhor, este altar precisa do fogo do Espírito. E eu tenho certeza que o nosso Deus, que tudo sonda e conhece, Ele vai reanimar a sua fé, para que nós não venhamos pecar, conforme a palavra que Mateus leu em Hebreus capítulo 1, negligenciarmos a fé. Isso é muito, irmãos, isso é muito sério. É como se você tivesse, já dei esse exemplo aqui, andando na contramão numa curva de noite com carro sem lanterna. Você vai esperar o quê? Tragédia anunciada. Se nós negligenciarmos, buscarmos a presença do Senhor, nós estamos anunciando a tragédia da nossa vida. Porque servir a Jesus é contínuo, é todos os dias, é perseverança, é persistência, é dia após dia. Muitas vezes o desânimo vai nos visitar, muitas vezes será tentador desistirmos e ficarmos em casa. Afinal de contas, temos culto na internet, afinal de contas, tem tantos pregadores para nós ouvirmos, tem tantas palavras boas. Você já parou para pensar que isso também pode ser uma estratégia satânica? Porque a gente acomoda ficar em casa, acomoda ver pela televisão. Quando chega um dia, você não quer mais estar com a igreja, você não quer estar congregando com teus irmãos. Irmãos, essa pandemia que trouxe afastamento, divisão, separação, isso não foi por acaso. Hoje nós somos obrigados a ficar distante de quem a gente ama. Nós somos obrigados a usar uma máscara para nos expressarmos com as pessoas que nós amamos. E nós já presenciamos, estamos presenciando no Brasil a perseguição daqueles que anunciam a palavra de Deus. Temos visto aí o pastor Jorge Linhares, vai responder em juízo, em processo, porque falou a palavra de Deus, porque citou o que a Bíblia diz: menino nasce menino e menina é uma menina quando nasce. É a palavra, é o óbvio. Mas ele vai responder porque isso é homofobia. Irmãos, olha para a Bíblia. Se você tinha medo de viver a tribulação, se desperta, porque nós estamos entrando nela. Perseguição. Estamos sendo calados, irmãos. O desânimo é estrondoso nas igrejas. E quando os pastores que não ouvem a voz de Deus, quando eles não andam alinhados com Deus, eles usam estratégias para atrair a multidão para a igreja.
E como estratégias humanas não pode trazer a presença de Deus, porque a estratégia humana é a mão de Deus nas coisas sagradas, então eles têm que sustentar isso aí, e aí atribui a todas as coisas que o mundo oferece, para segurar a clientela que está na igreja. Irmãos, nós estamos vivendo as últimas horas, os últimos tempos. Então se anima, porque é o que está proposto para os filhos de Deus. Irmãos, a terra não faz nem ideia. Essas pessoas gananciosas pelo poder, pelo dinheiro, não tem nem ideia de quantas maravilhas teremos lá. O que está proposto não chega nem 0,1% do seu sofrimento. Então esforça mais um pouquinho, porque Ele vem te buscar, Ele vem buscar a noiva. Gostaria de ler com os irmãos a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 14. O nosso texto vai ser do versículo 22, mas eu gostaria de ler do 13, para que os irmãos entendam o contexto da palavra. Mateus 14, eu vou começar a ler do 13, só para os irmãos entenderem a contextualização. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes a multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, te rendemos graças, Senhor, por esse momento aqui que nós juntamente cultuamos ao Senhor. Obrigada, Senhor,
por tudo que o Senhor tem feito, pelo louvor abençoado, pela palavra lida, Senhor, na introdução. Senhor, sabemos que o Senhor está falando conosco. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que, Senhor, revela a Tua palavra. Desperta nosso coração, Senhor, os nossos olhos naquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Tira de nós toda soberba, todo engano, toda mentira. Tira do nosso coração todos os preconceitos com a Tua palavra, Pai. Toda resistência, meu Deus, caiam por terra. Dai-nos um coração vivo, um coração, Pai amado, que verdadeiramente Te adora, em espírito e em verdade. Paizinho, neste momento também queremos colocar a vida do Seu Francisco em Tuas mãos. Pai, ele vai passar por um momento de cirúrgico amanhã. Que o Senhor Jesus venha guardá-lo, Pai. Que ele não venha ter medo, Senhor. Que ele não venha, Senhor, ficar angustiado. Mas que no nome do Senhor Jesus, ele venha saber que o Senhor é Deus. E que a vida dele está em Tuas mãos, Pai. Jesus, abençoa a dona Jurinha. Que ela não venha também, Senhor, ficar angustiada. Mas que ela venha confiar, Senhor, no Deus poderoso, Pai. Senhor, toma aqueles médicos em Tuas mãos, que eles venham, Senhor, tocar nele, com o Pai amado, com o especialista que é o Senhor Jesus. Não permita que o médico venha fazer nada que não seja o Senhor no controle, meu Pai. Oramos por ele, Pai. Guarda a vida do Seu Francisco, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, fica conosco, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, e só para a igreja ficar alegre, né? O irmão, o sobrinho, primo da Leudes, que nós oramos aqui, né? Fighten, graças a Deus já está em casa. Graças ao bom Deus, ele chegou a 80% do pulmão. Depois Leudes pode falar alguma coisa se ela sentir no coração. Mas Deus ouviu a oração daqueles que nele confiam. Amém? O texto nessa noite, o título que o Senhor pôs no meu coração é o vento contrário. Nós vamos entender o que o Senhor quer nos mostrar sobre o vento contrário. Esse texto, né, João 14, do 22 ao 33, é um texto que os três evangelhos vai narrar: Mateus, Marcos e João. Lucas não vai descrever, né? Possivelmente Lucas não obteve nenhuma relatos para escrever, né? Mas Mateus, Marcos e João vão narrar. Somente o livro de Mateus vai entrar no detalhe de que Pedro realizou essa maravilha. Pedro andou sobre as águas. Somente o livro de Mateus vai descrever esse detalhe. Mas nós vamos ficar atentos no livro de Mateus e Marcos, porque algumas informações que Mateus nos traz, Marcos completa. Então nós vamos ficar atentos nos dois livros. É o mesmo assunto, só que um vai complementar o outro, para nós entendermos o que o Espírito Santo quer nos revelar. Eu quero que a amada igreja atenta para o cenário. O Senhor Jesus, naquele dia, ele com seus discípulos chega num lugar deserto. Toda aquela multidão ao redor daquele deserto, que é onde Jesus ia estar com os discípulos, uma multidão se reúne ali. Ficaram sabendo que um homem, um profeta, um homem que estava curando, fazendo maravilhas lá em Jerusalém, ele ia para aquele lugar. E nós sabemos que multidão gosta de ver milagres, sinais e maravilhas. Então essa multidão corre para ver o que Jesus ia fazer ali. E nós sabemos que onde Jesus está, sempre algo de especial acontece. E a palavra nos narra que o Senhor Jesus curou muitos enfermos, que o Senhor Jesus fez muitas maravilhas ali, mas a hora ia passando. E aquele povo estava no deserto. Então, os discípulos preocupados, né, com o bem-estar daquelas pessoas, porque já era tarde, até elas procurar um lugar para comer,
ia demandar muito tempo. Então os discípulos aconselham Jesus: Senhor, despede a multidão, porque não temos como dar de comida. Aí o Senhor Jesus fala para eles assim: dai vocês mesmos de comer. Aí eles falam: mas como? Como que nós vamos alimentar uma multidão dessa? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus pega aqueles 2 pães, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes. O Senhor Jesus abençoa e o milagre extraordinário começa a acontecer. Irmãos, muitas vezes a gente presencia milagre e a gente não, parece que a nossa mente não sai do pause. A gente fica parado. Os discípulos estavam presenciando 5 pães alimentar 5.000 homens, sem falar nas mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. O Senhor Jesus foi distribuindo, mandou as pessoas sentarem, começou a distribuir, e aquelas pessoas comeram até se fartar. Ainda teve um detalhe: ainda juntou mais 12 cestos. Que milagre extraordinário. João, ele vai falar algo interessante para nós. Eu vou lá rapidinho para depois voltar aqui. O que João vai falar? João capítulo 6. Ele vai dizer assim para nós. 6. No versículo... Não, acho que vai ser Marcos que vai falar. O que eu quero mostrar para os irmãos. Marcos, vamos lá em Marcos. Marcos capítulo 6 também. Só que no versículo 52 de Marcos 6. Olha que interessante que o Senhor fale para nós. Os discípulos tinham acabado de ver o milagre acontecer. Eles colheram os 12 cestos. Mas olha o que João relata. João estava lá. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido, irmãos. Que palavra forte. Isso não chama a atenção? Quantas coisas nós temos visto Deus falar, Deus fazer, e muitas vezes o nosso coração permanece endurecido para a obra de Deus. E como nós temos um Pai amoroso, um Deus que cuida de nós, então Ele vai tratar desses filhos. Ele vai permitir situações em nossas vidas para que o nosso coração seja tratado. Por isso, para nós que somos filhos, fique atentos, irmãos. Se o seu coração está começando a ser rebelde demais, se você começa a fazer coisas que você fazia quando você estava no mundo, fique atento, porque vai vir tratamento. Porque Deus não quer perder os filhos dele. Deus, ele ama o povo dele demais. Então ele começa a chamar a atenção. E o Senhor fala, voltando aqui no livro de Mateus 14, 22, Marcos e Mateus, eles vão dizer que o Senhor compeliu os discípulos a entrar no barco e irem. Os discípulos entram no barco e vão, mas Jesus fica ainda em solo, em terra. E Jesus fica ali com a multidão, despede a multidão, e Jesus então vai orar, sozinho. E os discípulos estão no barco, e Jesus em oração. A palavra nos fala que a tarde vai caindo, vai ficando entardecer, e Jesus está ali em oração. O Senhor nos fala também, irmãos, que para nós ouvirmos a voz do Senhor e ter experiências com Ele, precisamos de fé. O Senhor tem falado muito nesses dias sobre fé. Hebreus é um livro que vai tratar sobre fé.
o capítulo 11, do versículo 6 de Hebreus, o Senhor fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer que os olhos de Deus voltem para a sua vida? Creia, ande por fé. Como que eu consigo ter fé, irmã? Leitura, leia a Bíblia, ouça a Bíblia, porque Romanos diz que a fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Se você quer ter fé em Deus, escute a palavra dele. Se você pegar na sua casa e guardar a Bíblia e não ouvir mais nada de Deus, o pouquinho de fé que você tem, ela vai esfriando, esfriando até morrer por completo. Mas se você passa durante a semana lendo, lê um versículo, lê um capítulo, ouve áudios da Bíblia, o seu coração vai se fortalecendo. Quando nós nos reunirmos aqui, o seu coração está ardendo em fogo, você quer vir aqui na frente dar testemunho, você quer louvar a Deus, você quer ler uma palavra porque você quer que a igreja sinta o que o seu coração está sentindo. Por quê? Porque você passou uma semana se revestindo, se enchendo, se alimentando das coisas de Deus, né? Então o Senhor fala para nós que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Então nós precisamos de fé para ouvir a voz de Deus, precisamos sabermos que o nosso Deus, para falar com os filhos dele, esses filhos têm que entrar numa condição que Deus exige. Nós ouvimos no nosso tempo as pessoas dizerem que Deus é que tem que fazer o que nós queremos. Inversão das coisas. Deus tem que me ajudar, Deus tem que fazer. Isso é inversão, porque nós somos as criaturas e Deus o Criador. Nós devemos adorá-lo e Ele ser adorado por nós. E não o contrário. Deus não está ao nosso serviço. Deus não é o nosso empregado. Deus não é o nosso vingador. Mesmo que Ele vinga aquele que faz as coisas erradas, mas Ele não é o nosso. Eu não posso dar ordem para Deus, vai lá e faz isso. Jamais. Isso é ofensa ao Senhor, né? Em Hebreus também diz assim para nós: cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4:16. O Senhor está nos falando que nós temos que achegar ao seu trono. Devemos estar firme, ligado ao Senhor, porque um dia nós vamos passar por adversidades. Um dia nós vamos passar pelos momentos maus. Então o Senhor, no momento oportuno, Ele vai te ouvir, porque você buscou Ele, você tem buscado Ele, né? Em Hebreus 10:19, o Senhor também fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O Guilherme cantou aqui: quero entrar no santuário. O Senhor Jesus, um dia, Ele subiu numa cruz. Aquela morte naquela cruz, irmãos, significa a nossa vida. A morte dele é a sua vida. Se Jesus não tivesse rasgado lá na cruz, sido rasgado, sido esfolado, sido torturado, humilhado naquela cruz, hoje nós não poderíamos estar aqui. Penso eu comigo, eu fico pensando muitas vezes, o que impedia Deus de destruir a humanidade? Porque era isso que nós merecíamos, sermos destruídos, desde o dia que Adão abriu a porta para o pecado. Nós nunca mais merecemos mais nada,
porque o mal entrou em nós. Mas graças a Deus que nós temos um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus longânimo, meus irmãos. Olha o que nós ficamos sabendo no jornal, as atrocidades que as pessoas têm feito com crianças que são seres indefesos. Mães abortando os seus filhos de maneiras irresponsáveis, de maneiras de atrocidade. E Deus tem visto tudo isso. E você fala assim, mas por que Deus não faz nada? Por que Deus não protege essas crianças? Porque Deus tem aguardado para que todos aqueles que têm o mal no seu coração, eles mesmos pratiquem aquilo que vai servir de condenação deles. Podemos ler isso em Romanos. As pessoas, elas estão sendo devoradas pelo próprio mal do coração delas. Aquilo que elas têm feito virá contra elas, porque elas têm rejeitado a salvação, elas têm rejeitado a graça de Deus, a visitação do Filho de Deus. Então o Senhor nos adverte, o Senhor nos adverte para chegarmos no seu trono, o Senhor nos adverte a crermos e confiarmos nesse Deus misericordioso, que apesar da maldade humana, Ele ainda recebe aqueles que o invocam, aqueles que o chamam, aqueles que olham para Jesus na cruz e falam, Senhor, era o meu lugar, mas por tua graça, por tua misericórdia, eu não merecia, o Senhor substituiu o meu lugar pelo teu Filho. E isso é o sacrifício de Jesus. Essa é a morte substitutiva de Jesus. Ele substituiu a minha morte pela dele, e assim de cada irmão que crê. Tem um salmo que o Senhor também fala profundamente e nos encaixa para entendermos essa palavra nessa noite. O Salmo 20, o Senhor fala assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Irmãos, quem aqui não vai viver ou já viveu os dias de angústia? Quem de nós aqui fala assim, eu nunca passei isso na minha vida, nem sei o que é isso? Ninguém, até as crianças, têm passado por momentos de angústia, de aflição, de tristeza. E o Senhor vai nos chamar a atenção no versículo 24, que esse momento de angústia, aqui nesse texto de Mateus 14, é chamado de vento contrário. O vento contrário, irmãos. Quantas vidas hoje em dia está passando pelas tempestades, pelos ventos contrários em sua vida, pelos ventos de aflição, pelos ventos de tristeza, da enfermidade, perdas de ente querido. Quantas pessoas estão passando por momentos financeiros que elas não sabem de onde vai tirar a próxima refeição. Costumamos apontar pessoas culpadas, mas irmãos, se nós olharmos para a Bíblia nos adverte que o pecado faz o Senhor cessar a chuva, faz o Senhor fazer com que as plantações não produzam seu fruto, os rios secam. Isso é a lei do pecado. Nós estamos vivendo esses tempos de angústia, tempos de vento contrário. Muitos de nós passamos pelos vento contrário na saúde, vento contrário no casamento, com um filho problemático, uma esposa que muitas vezes não consegue lidar no casamento, não é bênção no casamento, maridos que muitas vezes não amam suas esposas, tratam suas esposas como um ser inferior, como se não fosse nada. Quantas pessoas estão vivendo esse vento na vida delas? Tenho certeza que elas queriam que esse vento nem existisse, mas vem, esse vento chegou para os discípulos. A Bíblia fala que eles estavam naquele barco sem Jesus, lembrando que eles tinham presenciado os milagres, eles tinham visto Deus fazer
o impossível. 5 pães e 2 peixes para alimentar aquela multidão era algo impossível. E eles viram. E o texto de Marcos diz que o coração deles ainda não tinha compreendido o poder de Deus. Que o coração deles estava endurecido. Então o Senhor Jesus preparou uma situação. O Senhor Jesus colocou eles naqueles barcos e deixou eles irem. Eles foram naquele barco sem Jesus. E o mar aquele dia se tornou revolto. O mar, as ondas vieram com tudo para cima dele. Quantos de nós queremos agir sozinhos na nossa vida? Esquecemos Jesus, talvez por falta de fé ou por alguma negligência espiritual. Deixamos Jesus, não da noite para o dia, mas gradativo. Jesus vai ficando no seu canto e eu vou andando sozinho. Estou com pressa, eu tenho que sair para o trabalho, eu tenho que fazer isso, é filho, é esposa, tem que correr atrás de dinheiro. Quando se dá conta, quanto tempo não ora, quanto tempo não lê a palavra, quanto tempo não ficam com os irmãos em comunhão. Então a palavra nos diz que o barco sem Jesus, as ondas vieram com tudo para cima deles. A palavra diz que eles estavam afastados muito longe da terra, e o vento açoitando aquele barco por causa das ondas. Não sei se os irmãos já presenciaram filmes, que aqueles barquinhos pequenininhos e as ondas enormes, vários metros de altura, e aqueles barquinhos parecendo barquinho de papel, sobe, desce, vai para lá, e vento, chuva, e a gente pensa, esse barco não vai resistir, vai afundar. E esse era o cenário que esses irmãos viveram alguns anos, algumas centenas, milhares de anos atrás. Existiu, aconteceu. E aqui o Senhor está nos ensinando agora, para nós. Nós muitas vezes achamos que o nosso barco, a nossa vida, sem Jesus ela pode ser guiada sozinha. Nós achamos que nós damos conta de administrar nossas finanças. Nós achamos que não precisamos de Jesus para ensinar os nossos filhos, que não precisamos de Jesus no casamento. Nós pensamos muitas vezes que o meu futuro é eu que decido, eu que vou programar o que eu quero para a minha vida. Mas eu quero te dizer que se Jesus não tiver na sua vida, o teu barco vai ser assolado pelo vento, pelas ondas, porque o vento é contrário, irmãos. O vento da vida traz os seus intempéries e eles querem nos matar. O vento, ele vem e vem com tudo. A palavra do Senhor nos relata que aquela mulher do fluxo de sangue, ela vai até Jesus, ela vai se arrastando, mas ela foi até Jesus. Aquela mulher estava fraca pela sua condição de vida, havia 12 anos que ela perdia sangue, mas ela colocou algo no seu coração: se eu tocar em Jesus, ela foi até Jesus. O Senhor nos relata que o pai, Jairo, tinha uma filha e essa filha já estava morta. Mas Jesus estava lá e ele foi até Jesus e ele disse: a minha filha está morta, mas se o Senhor tocar, algo vai acontecer. Irmãos, quantas pessoas nós testemunhamos. Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, aquela mulher estava por um fio para ser morta. Ela foi pega, armaram para ela, na hora que ela estava no ato, arrancaram ela e levaram ela para Jesus. E agora, Jesus, o que você vai fazer? Aquela mulher se dobrou, ficou quieta, esperando a morte chegar. Mas aqueles homens acusadores, aqueles vento contrário, não esperava que a vida estivesse ali.
Quantas vezes nós passamos por esses estreitos, por essas ondas que se levantam contra nós, irmãos. Quantas vezes nosso coração chora, nosso coração vai diante de Deus e fala: não tem mais jeito, Senhor, para mim. Mas porque o nosso barco esqueceu Jesus lá atrás. O nosso barco está sozinho à deriva, irmãos. A palavra vai nos mostrar que na quarta vigília da noite, quarta vigília significa das 3 da manhã até as 6 horas da manhã. Nesse intervalo, Jesus olha para eles, Jesus vê eles. A palavra diz assim que Marcos vai dizer algo bem interessante. Vamos lá rapidinho. Marcos vai dizer assim, vamos ver se é Marcos. Jesus, no versículo 49, 48, o Senhor vendo-os, olha aí, no versículo 48, o Senhor fala assim: e vendo-os em dificuldade a remar, Jesus de lá do monte, Jesus viu que eles estavam com dificuldade. Jesus vendo-os com dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. A adversidade estava com eles. A adversidade, o vento vinha contra eles. Talvez eles estavam já esgotando as suas forças, porque da hora que eles deixaram Jesus na praia, até a hora que eles estavam ali, já tinha passado muito tempo. E o Senhor relata que as ondas os açoitavam, que o mar estava revolto e o vento era contrário. Então o Senhor fala assim no versículo 25, que o Senhor Jesus, vendo com aquela dificuldade, e o Senhor querendo estar à frente daquele barco, Marcos vai dizer isso, que é o interessante, quando nós deixamos Jesus para trás, mas Jesus vê o nosso coração de filho. Então Jesus, Ele quer nos ajudar, Ele quer estar no controle da nossa vida, porque só Ele sabe o que é bom para nós. E a Bíblia diz então que Ele vai por sobre as águas. Muitas vezes nós estamos lutando contra esse vento, e Jesus quer ir ter conosco, e Jesus vem. Não importa a situação que você está passando, não importa a luta que você está vivendo, Ele vem, nem que seja sobre as águas. Então Jesus chega, e os discípulos não imaginavam que Jesus ia quebrar todas as leis da física. Ele já tinha rompido lá atrás, quando Ele multiplicou só 5 pães para alimentar 5.000 homens. Agora Jesus, mais uma vez, está andando sobre as águas. Esse é o Deus que nós amamos. Este é o Deus que cuida de você, meu irmão. Esse é o Deus que Ele escuta e te vê quando você está sozinho nas madrugadas orando, quando você está sozinho, não tem ninguém para ouvir o seu choro. Ele ouve e Ele vem sobre as águas. E a palavra diz que os discípulos ficam assustados, com medo, e dizem: é um fantasma. Quando Jesus se manifesta o seu poder, o medo muitas vezes reage, e os discípulos é tomado de medo, e eles falam: é um fantasma. Aí o Senhor Jesus se apresenta para eles, no versículo 27, tende bom ânimo. Irmão, qual é a luta que você está passando? Qual o vento que sopra na sua vida? Financeiro, perseguição no trabalho, luta familiar, problemas no casamento. O Senhor te diz na palavra dEle. Esta é a palavra que você tem que carregar no teu coração. Repita para você mesmo várias vezes no dia. O Senhor está dizendo: tende bom ânimo,
sou eu. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que faz ressurgir, renascer o que estava morto, perdido. Jesus é o eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho que leva ao Pai. Então, quando você está vivendo o vento contrário, Jesus, Ele quer se revelar, porque é através dele que você vai ao Pai. E o Senhor Jesus diz então, não temas, não tenha medo da adversidade, ela vem. O coração fica tentado a desanimar, mas o Senhor te fala nessa noite, tende bom ânimo, e não temas, porque o eu sou está conosco, o eu sou te sustenta, o eu sou te toma pela tua mão direita, e ainda que você passe pelas águas, Ele estará com você. Ainda que você entre na fornalha, Ele entrará com você. E ainda que você é jogado na cova dos leões, Ele fará os leões jejuarem, porque Ele é o eu sou. É Ele que dá vida, é Ele que chamou Lázaro da morte, é Ele que fez Pedro caminhar sobre as águas. Pedro é tomado de medo. Pedro não sabia se era um fantasma ou se era verdadeiramente o Senhor. Então ele fala assim para Jesus: Jesus, se é realmente o Senhor, então faça com que eu vou ter contigo andando sobre as águas. A dúvida, irmão, a dúvida estava no coração de Pedro, que estava morrendo de medo. Apesar do vento tempestuoso, apesar das ondas enfurecidas, Pedro ainda estava com medo. E o Senhor fala para ele assim: vem. Quando o Senhor Jesus dá ordem, não tenha medo, vem. E a palavra diz que Pedro pôs o pé na água, e Pedro andou sobre as águas. Mas quando Pedro estava já perto do Senhor Jesus, o coração do homem falou mais alto novamente. E Pedro olha para as circunstâncias, Pedro olha para as águas, e a Bíblia diz que ele então começa a afundar. Quando o seu barco não está com Jesus, o vento é contrário. Quando você olha para as circunstâncias da vida, você afunda. Quando você vê Jesus e olha para Jesus, você é sustentado pelas mãos dele. Então o Senhor Jesus diz para ele assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Creia. Não duvida, irmãos, a luta é grande, sim. Tem vezes que você vai ter que andar sobre essas águas olhando só para Jesus, porque você vai ver tudo o contrário. Tem vezes que você vai andar por fé, porque se você olhar, você não vai vencer, porque a luta é grande. Satanás, ele quando levanta contra um filho de Deus, ele sabe a que ponto a fé daquela pessoa é grande. Então ele vem com tudo, e ele vai cegar, te causar medo para você não vencer. Pedro estava na condição de olhar somente para as circunstâncias, e a circunstância para Pedro era água, profundidade, vento, ondas. E o Senhor Jesus, ele fala para Jesus assim, no versículo 30, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Quantas vezes você implora a Jesus: ajuda-me, Senhor. Me ajuda, meu Deus, porque eu não sei o que fazer. Me ajuda. Senhor, eu não sei que decisão tomar. Senhor, eu não sei o que falar. E o Senhor te fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se você ama Deus, se você crê em Deus, se você tem convicção que Ele é o teu Senhor, não duvide de mais nada. Aprenda
que o vento é contrário, mas ele tem tempo para passar, ele tem tempo para acabar, porque o Cristo ressurreto, ele te vê, e ele vem te socorrer. A Bíblia diz então que eles reconhecem o Senhor Jesus, e eles, de bom grado, a palavra diz no livro de Marcos, e aqui em Mateus diz assim, subindo ambos para o barco. O que acontece? Jesus entra no barco deles. A Bíblia diz que cessou o vento, aquele vento tempestuoso, aquele vento que parecia que ia destruir o barco. Quando Jesus entrou, cessou o vento. E a Bíblia diz para nós assim no versículo, no capítulo 9 de Mateus, o Senhor falando daquela tempestade, no versículo Mateus 8, versículo 26, o Senhor fala assim, e perguntou-lhe Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus, quando ele está no barco, a calmaria vem, a paz chega. Não estou dizendo que o vento vai acabar, irmãos, não estou dizendo para você que a sua luta vai terminar, mas quando Jesus está com você no barco, quem é o vento para te ameaçar? Quem é o mar para querer te afogar? Quem é as ondas para querer te afogar? Porque o dono da vida, o autor da vida está com você. E se o seu olhar estiver firme nele, nada te ameaçará, porque o teu coração está firmado na rocha que é Jesus. E a palavra diz assim, que eles o adoraram, os discípulos adoraram. A mulher foi até Jesus, a mulher do fluxo de sangue. Jesus curou aquela mulher, ela saiu curada. Jairo, quando a filha estava morta, Jesus foi até a menina, e a menina ressuscitou. A mulher que ia ser apedrejada, cada um pegou a sua sentença para matar aquela mulher, acusando aquela mulher como se só ela fosse a pecadora. Mas a vida estava ali, e a vida perdoou aquela mulher, de forma que os seus agressores, aqueles que queriam sua morte, tiveram que sair humilhados. Irmãos, assim o Senhor quer que nós andemos nessa terra, como homens e mulheres que somente olham para Ele. Os dias que virão para nós, para os cristãos, não serão dias fáceis. Para aqueles que amam o mundo, para aqueles que estão no mundo, eles terão ilusoriamente, a impressão de que tudo está bem, que nós somos fanáticos. Eles terão momentaneamente as suas mentes enganadas por Satanás, para achar que tudo que eles fazem está bom, que tudo do que eles fazem lá fora não tem problema nenhum. Mas o juízo de Deus está vindo sobre a nossa terra, e tantos de casa, os da igreja como lá fora, o Senhor vai fechar, o Senhor vai permitir os ventos contrários. E aqueles que olham para Jesus, então eles terão o refrigério, serão escondidos. Salmo 91, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo não serão atingidos, porque nós estamos escondidos, irmãos. Eu gosto muito de um texto que o Senhor Jesus fala para nós em Mateus, Ele mostrando como Ele queria salvar Jerusalém, e Jerusalém o renunciou, mas Ele usa a figura de uma galinha que põe seus pintinhos debaixo das suas penas. Não sei se vocês já presenciaram, mas a galinha, quando tem os seus pintinhos, ela fica encrujadinha ali, você só vê a galinha, você não vê nem um pintinho para o lado de fora,
Mas quando você levanta, a galinha está cheio de pintinho debaixo das suas penas, escondidinho ali, pegando o calor daquelas penas daquela mãe. Então o Espírito Santo usa essa figura para dizer que o nosso Pai, o nosso Deus, é como a galinha que protege os seus pintinhos. Nós somos esses pintinhos protegidos por nosso Pai. Então, irmão, se abriga. O vento lhe é contrário, as dificuldades têm surgido. Lembra-se que você tem um Deus zeloso, que você tem um Deus que te ama. O teu coração vai te dizer assim: orar não adianta, a minha oração não está chegando no céu. Mas lembra que não é o que você fala, não é o que você pensa, é o que a palavra diz. E se a palavra diz, Deus é fiel à palavra dele. E se você crê, você vai participar dessas promessas. Que o teu coração nessa noite possa pela fé tocar nas vestes de Jesus. Que teu coração nessa noite, apesar do vento contrário, possa se encher do Espírito Santo e receber Jesus de todo o teu coração no teu barco. Eu convido a amada igreja a curvar a tua cabeça, vamos orar.